Bom dia, crianças, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos iniciar com a nossa aula de história, tá? Logo no início da plataforma você vai encontrar um louvor para você cantar. Você também vai encontrar o 11º episódio do Nick, tá? E vamos agora fazer uma oração para dar início aos nossos estudos, né? Estamos no capítulo 4. Cada bairro, uma história, né? A gente continua com os nomes, né? Os nomes do bairro, porque é a escolha, né? Então vamos orar agora, feche seus olhos. Bom Pai, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Fica conosco desse dia, nos ajuda, nos perdoa e nos ilumina. Em nome de Jesus, amém. Olha só, agora nós vamos iniciar com a nossa aula de história. Olha só, no capítulo 4, ainda estamos trabalhando nomes, né? Cada bairro, uma história. Nomes dos bairros, né? Aqui é o Bonfim, Porto Alegre, né? Essa imagem eu tirei de lá, né? Da internet. E as cidades são compostas de vários bairros, certo? Para a cidade existir, ela é composta de vários bairros. Uns diferentes dos outros, alguns são mais antigos e outros mais novos. Cada bairro vai sendo construído de acordo com as histórias das pessoas que ali passaram a viver. Veja os exemplos que podem ser observados na cidade de Porto Alegre. Vamos lá para Porto Alegre. Veja só, o bairro do Bonfim. Esse bairro fica no centro de Porto Alegre, né? Tem duas histórias interessantes que explicam o seu nome atual. Veja bem, o Parque Farroupilha, também chamado de Parque da Redenção, tá? Ele já tem aí dois nomes diferentes. Ele, em 1800, você pode acompanhar a quantia aqui, a leitura, na página 59, tá? Eu nem falei a página, né? Página 59. Primeiro eu vou ler aqui, né, o significado de redenção, porque o primeiro nome é Parque Farroupilha e o segundo é Parque da Redenção. O que é que significa redenção? Redenção significa libertação, resgate, condição de liberdade. E vocês vão entender mais à frente. Em 1867 foi construída a Capela do Senhor do Bonfim. Era um templo pequeno voltado para os cultos religiosos da humilde população rural que vivia ao redor. O caminho que levava até a capela foi chamado de Bonfim e permanece até hoje. A capela ainda se chama, tá? Bonfim, até hoje. Dando o nome ao bairro, perto dali existia uma área de muita vegetação, onde os escravos se refugiavam. Agora vocês vão entender, tá? O porquê redenção. Primeiro tinha um nome, depois passou para outro nome. Em 1884, o local recebeu o nome de Campos da Redenção, em homenagem ao fim da escravidão na cidade de Porto Alegre. Então, ele passou a se chamar Campos da Redenção, em homenagem ao fim da escravidão, tá? Os escravos iam ali e ficavam ali para se refugiar. E o nome que era Parque Farroupilha passou a ser Campos da Redenção, tá? Libertação significa. Mesmo sendo livres, os descendentes de antigos quilombos permaneceram lá, ou seja, os escravos não foram embora, continuaram morando em Porto Alegre. Já em 1945, um parque foi construído no local e recebeu o nome de Parque do Farroupilha, dedicado aos farrapos que lutaram na guerra. Olha só, ele tinha um nome, passou para outro, né? E ficou conhecido com os dois nomes, certo? Mas, e então, qual é o nome desse bairro, né? Desse bairro, dessa parte é onde fica o Parque da Redenção. Se lá atrás, em 1867 foi construída a capela, certo? Era um templo pequeno, voltado para os cultos. Quando você pula para a história, em 1884 o local recebeu o nome de Campos da Redenção, certo? 1884. Campos da Redenção. Já em 1945, o parque foi construído no local, lá no local onde tinha a capela, certo? Pertinho da capela. E recebeu o nome de Parque Farroupilha, dedicado aos farrapos, certo? Porém, ainda hoje, a maioria das pessoas conhece o lugar como Parque da Redenção ou somente Redenção. Olha, não importa se chamam
o Parque ali de Farroupilha ou de Parque da Redenção. O fato é que ainda hoje ele é conhecido somente como Redenção, tá? As pessoas ali perguntam, acho que, né, quando pedem alguma informação, dizem assim, onde é que fica o Parque da Redenção? As pessoas explicam, né? Então, vamos passar aqui, tá? Parque da Redenção. Olha só, quilombos na cidade. No bairro Cidade Baixa, perto do bairro do Bonfim, existe uma comunidade descendente dos antigos quilombos, tá? Ao longo de mais de um século, a cidade se transformou. Os quilombos que ficavam aos redores da cidade cederam lugar às ruas, às avenidas, às construções de casas, edifícios e estabelecimentos comerciais. Quando você segue aí, você consegue ver que em 2015 a comunidade do quilombo recebeu posse definitiva do lugar, garantido pela Constituição, ou seja, receberão um espaço que é deles, tá? Eles defenderam, eles conseguiram, né, conquistar esse espaço, lutaram por ele. E a gente pode ver também aqui, no decorrer da história, falando sobre a escravidão, na parte de baixo aqui da página 60, que a escravidão, né, e os quilombos. A escravidão existiu aqui no Brasil entre 1534 e 1888, né? Chegou ao fim no ano de 1888. Foi um período em que as pessoas eram trazidas da África para trabalhar como escravos nas fazendas de produção agrícolas. Ou seja, as pessoas, né, os negros, eles foram trazidos, forçados, vieram para cá para trabalhar no serviço pesado, no trabalho agrícola, tá? Então aí eles faziam o que? A colheita, plantavam, né? Faziam tudo que os seus senhorios mandavam, né? Trabalhavam nas minas também de extração, ou seja, tirando ali as pedras preciosas, certo? O trabalho era muito pesado, os escravos não tinham liberdade para fazer o que queriam e recebiam castigos. Quando se recusavam a realizar o trabalho forçado, recebiam um castigo por isso. Se eles não quisessem trabalhar, eles eram espancados, torturados, tá certo? Eles sofriam muito, né? E graças a Deus teve um tempo que isso passou. Hoje, todos nós somos libertos, né? Nós estamos num país laico, onde ninguém é forçado a trabalhar. Não é uma obrigação você trabalhar sem receber, né? Então, existem leis para isso, né? Muitos escravos fugiam para lugares distantes, onde podiam ser livres. Nesses lugares formavam comunidades chamadas de quilombos. Tá? Quando eles conseguiam fugir ali, né, das fazendas dos seus senhores, eles se juntavam com outros escravos. E essas comunidades eram conhecidas como quilombos. Tá? Apenas em 1888, a escravidão foi proibida no Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus que as pessoas conseguiram, né? Eles conseguiram, seres humanos, assim como eu e você, conseguiram essa liberdade, né? As terras que antigamente pertenceram aos quilombos, hoje são defendidas por uma lei, incluída na Constituição Brasileira de 1988. Segundo essa lei, é garantido o direito de posse da terra às comunidades remanescentes e a manutenção dos seus modos de vida, pois são reconhecidos como herdeiros da cultura negra dos antigos quilombos. O que significa remanescente? Os que ficaram, os que restaram, os que sobraram. Esses que são da descendência, né, dos quilombos lá atrás, que sofreram na escravidão. Hoje, eles são pessoas vitoriosas, porque lá atrás os seus familiares, pessoas da sua família lutaram para poder tomar posse de uma liberdade. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Acho que você também, né? A gente tem que ficar feliz, porque todo ser humano tem o direito de vir, né? Não tem a obrigação de trabalhar sem receber e muito menos de apanhar. Eles apanhavam para poder trabalhar. Um trabalho forçado, certo? Agora nós vamos para algumas datas. Na página 61 vai pedir para você fazer ali uma ligação, ou seja, você vai relacionar corretamente os anos. Eu vou dizer aqui o que aconteceu, só recapitulando. Em 1867, né, a Capela do Senhor do Bonfim é construída. Então, a capela foi construída aqui nesse ano, 1867. Já em 1884,
o nome de Campos da Redenção é dado ao local em homenagem ao fim da escravidão na cidade de Porto Alegre. Então, quando chegou ao fim a escravidão, né, na cidade de Porto Alegre, eles colocaram ali o nome do bairro Campos da Redenção, certo? Devido, lembra que os escravos refugiados iam para ali, para aquele local? Então, lá no início da leitura, eles então deram o nome de Campos da Redenção, certo? E em 1945, o Parque Farroupilha é criado. Então, o parque foi criado ao lado, tá? Ao lado, no bairro, né? E esse foi o ano, tá? 1945. Já em 2015, a comunidade do Quilombo do Areal recebeu a posse definitiva do lugar onde vive. A posse definitiva, ou seja, aquele espaço ali é reservado para eles, tá? Não que as pessoas não possam passar ali, outras pessoas, né? Mas aqui é reservado para eles, por direito, certo? É uma conquista. E chegamos ao fim da nossa aula de história. Mas a tia quer que você realize a atividade da página 61, tá certo? Página 61 é uma pesquisa, é aqui onde eu vivo, onde você mora, no seu município, tá? Na sua cidade, aos redores aqui da nossa cidade também. Então, você vai aí e responde a página 61. É pessoal, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.